fechamento do Campeonato Brasileiro com vitória, uma vitória expressiva aqui em Recife, né? Perdeu para esse próprio adversário lá no primeiro turno. Hoje, uma bela vitória. Balanço desse jogo, uma análise desse jogo. Também, claro, do que foi o ano desde que chegou ao Grêmio. E já, claro, saúde, Feliz Natal, próximo ano novo e muita saúde para a família. Bom, boa noite a todos. Nós tínhamos a última rodada aqui que abria a possibilidade da gente fazer a melhor classificação possível e nos preparamos para isso. Trouxemos todos os jogadores que poderíamos trazer, né, com exceção de Arthur e Dodge, que estavam suspensos, e dos jogadores que não tinham condição clínica para estar aí. A equipe se comportou bem, não vencia aqui há bastante tempo também, né? Não. Além de ter perdido no primeiro turno, o Grêmio não vencia aqui na Ilha do Retiro há bastante tempo. Mas fizemos um bom jogo, um jogo lúcido. Acho que criamos oportunidades bem construídas para fazer o 4-0. Acho que depois, no final da segunda parte, administramos um pouco. Poderíamos ter forçado um pouco mais, se fosse a questão. Também, para a gente, estava bastante quente, né? E o gramado estava bem alto, então isso dificultou o ritmo do jogo. O jogo, em determinados momentos, ficou lento, poderia ficar mais rápido pela qualidade que a gente tem. Mas os jogadores estão de parabéns, a equipe está de parabéns por esse término, do jeito que terminou. Estou me referindo a essa partida exclusivamente. O futebol ficou tão parelho, né? Se tivéssemos feito um empate com o Fluminense, poderíamos estar com a vaga, e até penso que merecemos ter feito no jogo passado, mas é assim, são 38 rodadas, não é numa rodada que você deixa de fazer no campeonato. Chegamos em abril no clube, as coisas estavam bem difíceis, né? E demoraram um pouco para tomar ritmo, que, na verdade, começamos a tomar o ritmo depois que chegaram os jogadores na janela. Trouxeram qualidade, trouxeram trajetória vitoriosa, trouxeram comportamento vitorioso, contagiaram os outros, contagiaram a nós todos. Uma pena que perdemos jogadores importantes que chegaram por lesão. Isso fez com que a gente quase nunca tivesse uma sequência firme, né? Então, sempre fazíamos uma vitória, quando íamos para fazer a segunda, deixava escapar, e isso não faz campanha, né? A campanha faz quem consegue ser mais constante, e foi isso que faltou para a gente para fazer uma colocação melhor. Mas, em relação à situação que estávamos, o segundo turno do campeonato é um segundo turno de Grêmio, sexta campanha, quinta campanha, sétima campanha, muito próximo aí. Então, o que se tira de lição é que as coisas não podem começar a serem resolvidas em setembro, nem outubro. Ano que vem, muito menos, né? Porque o campeonato vai começar dia 28 de janeiro. Então, exige um planejamento, uma constância maior, e esse é o caminho. O campeonato está cada vez mais difícil, né? E é isso que a gente leva de avaliação final para tudo isso. Alguns jogadores cresceram, alguns jogadores foram extremamente importantes nessa reta final, alguns retomaram a sua importância na participação da equipe, e é isso que se deve fazer, construir equipes. Acho que começa a se montar uma equipe para o ano, e falo isso olhando para aquilo que fizemos, para aquilo que foi o segundo turno e aquilo que foi a chegada de jogadores importantes, que pode ser a referência da equipe ou o alicerce da equipe para o próximo ano. Nesse sentido, não tenho nenhuma dúvida que seria nesse sentido. A dúvida de todo mundo talvez seja a tua principal dúvida, né? Se vai permanecer para 2026. E aí eu não vou nem te perguntar se houve algum contato. Se houve, por favor, fale, né? Mas a dúvida é mais nesse sentido de reconstrução de um Grêmio que termina o campeonato na nona colocação e com uma goleada de 4-0. Você acha que essa última impressão pode contribuir para a sua permanência, para a renovação do contrato? Acho que não deveria.
porque acho que a análise ela sempre tem que ser muito mais ampla, né? Porque se nós vamos a cada jogo dizer que alguém é bom o suficiente para estar na vitória, e depois, quando a derrota vem, como veio uma derrota na semana que foi injusta, não serve, acho que não é essa avaliação boa que a gente deve fazer para o futebol, né? O futebol exige coisas mais profundas, como o trabalho, a maneira como ele é executado, as coisas que você constrói. Elas ainda oscilam em determinados momentos, oscilam, você tem que entender as oscilações, entender por quê, procurar entender por quê, porque essas análises elas são fundamentais para você fazer certo na temporada que vem, tá? Então, tenho 25 anos de Série A. Sei interpretar as palavras e sei interpretar os silêncios. Vamos em frente. Mano, você praticamente confirma, então, que não teve um contato? Não, até tive. Teve. E você sabe, tem muita experiência, você mesmo disse que essa partida não deve servir para uma análise. É a minha opinião, né? Perguntou a minha opinião, estou dando a minha opinião. Tem outras pessoas que podem pensar diferente. Claro. Né? Acho que as coisas têm que ser consistentes. Porque se elas não forem consistentes nesse momento de análise, depois elas também não vão ser consistentes. E para nós, treinadores, é importante que elas sejam. Para o futebol, é importante que elas sejam consistentes. Nós não podemos oscilar ao humor da derrota ou à empolgação da vitória. Né? Essa é a minha opinião. Acho que vocês também pensam muito parecido comigo. Embora o resultado seja muito importante para vocês, mais, às vezes, do que deveria. Pela sua experiência dentro de todo esse cenário posto, o senhor vê as notícias, escuta e lê também o que acontece. Amanhã tem a posse do novo presidente, o Grêmio tem pressa pela questão do calendário que começa já em janeiro, o Brasileirão. Qual a sua visão em relação a isso e se o senhor ainda acredita que pode comandar o Grêmio em 2026? Não, o que eu posso dizer é que sábado, antes de sairmos com a delegação para cá, eu recebi um telefonema de uma pessoa importante da direção e que disse que vamos conversar na terça-feira ou na quarta-feira. A qualquer lado vamos conversar. Temos certamente uma relação de respeito para lá ou para cá, independentemente disso. Mano, tô ficando ou não ficando para o ano que vem, eu gostaria que o senhor falasse sobre qual é o legado que tu acredita que o Mano Menezes deixou para o Grêmio nesse período, o que tu imagina que foi feito de bom e principalmente olhando para o futuro, o que o Grêmio ainda precisa fazer, qual é a marca do Mano Menezes nessa passagem pelo Grêmio? Bom, nós viemos para fazer o que a gente acredita que seja o correto. O que eu acho que ficou bem claro, assim, o que ficou claro que eu posso falar, não é que eu acho, é a avaliação que temos, né? Taticamente, a gente era muito pobre. Não sei de que razão éramos tão pobres. Não sei se era de muito tempo, se era de pouco tempo, mas era. Tá? E para pegar uma equipe que seu comportamento tático, no seu vocabulário tático, na sua cultura tática era pobre, demoramos muito para sair daquela situação. Hoje está melhor. Né? Você vê que a equipe faz gols com mecânica, com movimentos lúcidos, uma coisa que não tínhamos. O nosso time corria muito, se dedicava muito, se entregava muito. Ponto. Então, todo mundo sofria no último estágio porque a bola nunca chegava numa condição tão boa para os atacantes. Por que o Carlos chegou e começou a fazer gols como começou a fazer gols? Porque a bola chega numa condição para ele fazer. A outra parte é mérito dele, claro. Mas tem vários jogadores que fazem gol no futebol brasileiro e de vez em quando para de fazer, né? Porque a equipe não oferece condições. E melhoramos nisso. Então, encerramos o ano num outro nível de equipe. Então, sair desse novo nível certamente acelera a evolução que a equipe tem que continuar tendo, né? E já mostra um caminho
de que tipo de jogador e característica de jogador e que função de jogadores serão os possíveis acréscimos e as possíveis chegadas. Eu achei isso importante. Tem uma frase que diz que quem não sabe onde quer chegar não vai a lugar nenhum. Perdi um pouco. Não sabe onde quer ir, não vai a lugar nenhum. Né? Então, me parece que hoje temos direção para ir a algum lugar, já ver onde as coisas podem ir. Então, sabemos como, pela experiência das pessoas que trabalham no futebol e pelo conhecimento, de onde procurar, do que procurar, para que a equipe tenha os acréscimos que precisa continuar tendo. Boa noite. Você fala da evolução do teu trabalho e eu queria até pedir para você fazer uma comparação mais direta com o último jogo contra o próprio Sport, que foi em agosto, e você já chegou a declarar que foi um momento muito difícil, pessoalmente seu, à frente do Grêmio, né? Aquele momento da derrota para o Sport. Acho que foi o pior jogo que a gente fez, taticamente falando. E aí eu quero te pedir para fazer uma comparação, não só do teu trabalho, quanto evoluiu daquele dia para hoje, mas, se você me permite, sobre a tua impressão do Sport, que, pelo menos aqui em Pernambuco, localmente, a gente vê uma piora do Sport, um Sport muito mal, que não se entrega nessas rodadas finais. Você também tem essa impressão pelo trabalho que você viu? São momentos diferentes. O fato de você, matematicamente, já não ter mais chance no campeonato, certamente influi no ânimo de um grupo de jogadores. Por mais que ele seja profissional, você não tem mais ambição, você vê que na tabela, matematicamente, você não pode chegar, que você está rebaixado, muda o comportamento da equipe, muda o comportamento do torcedor, né? Muda a paciência, que já quase que se esgota. Né? Então, eu vou falar uma coisa para você assim, nós mudamos o nosso comportamento depois do jogo do Palmeiras, por exemplo, e é recente. Sabe por que mudamos? Porque matematicamente não precisamos mais olhar para baixo. E isso cria um alívio de tal forma que os jogadores começam a se soltar de novo, fazer jogadas mais naturais, sabe? O futebol não é uma coisa matemática, então vamos fazer isso que vai dar certo. Não. O ambiente externo influencia muito. Aquilo que a gente está passando de pressão influencia muito. Então, estamos melhores, mas o que aconteceu com o Sport era quase a mesma equipe que enfrentou a gente no primeiro turno. 70% eram os mesmos jogadores, ou 80%. Né? Então, você vê que as coisas vão acontecendo por tudo isso que envolve. Boa noite, professor Mano. O repórter João Lucas da Mosaico Esportivo. Eu queria saber do senhor, que o senhor já jogou uma final de Copa do Brasil aqui contra o Sport, e enfrentar um Sport sem aquela massa da torcida incentivando. A gente vê que o Sport já foi rebaixado, e eu queria saber da sua situação sobre a equipe do Grêmio, se permanece também, e se o senhor pregou respeito contra a equipe do Sport na Arena do Retiro antes de começar a partida. Bom, a gente prega respeito contra todo mundo, porque tem, repito, 30 anos desse negócio, e toda vez que não se respeita um adversário no Brasil, você paga um preço muito caro, seja onde estiver. Eu lembro sempre que o América Mineiro estava rebaixado, eu não me lembro em que ano era. O Givanildo foi lá e assumiu o América e ganhou dos 4 líderes na reta final do campeonato, já rebaixado. Então, você não pode brincar no futebol brasileiro, você não pode desrespeitar ninguém. O preço, a cobrança sempre é muito duro. É muito diferente jogar uma final, é muito diferente você estar disputando um título e você não está disputando nada. Né? Então, vocês têm experiência, já sabem. As coisas são como elas são. E até brinquei hoje com um torcedor do Sport que estava no início do jogo me xingando assim naquela boa. Eu falei assim, eu sou um cara muito bom com o Sport, você não pode me xingar. Eu era o técnico da maior conquista do Sport do outro lado, né? Pô, um pouquinho de condescendência, um pouquinho de carinho aí. Para quem não sabe, eu tenho qualquer coisa séria. Para não esquecer. Tá bem, obrigado. Muito obrigado. Tá ligado. Bom, professor, até na linha da pergunta do João, a ver se o senhor puder se aprofundar um pouco mais, teve esse contato, né, com o torcedor do Sport,
O senhor teve várias oportunidades aqui, acompanhou em finais, mas também sem ter partidas finais. Teve o jogo de 2018, se não estiver enganado, sobre o Cruzeiro. Sim. E teve um pênalti até no final com o Raniel. Isso. Era a oportunidade E Magrão defendeu. Isso, acho que você é claro. Então, Minha relação com o Magrão não é muito boa. Então, eu queria que o senhor pudesse... O senhor falou agora de uma figura emblemática do esporte, que tem uma grande história, e hoje a gente vê um esporte aqui, que é um esporte sem identidade. Não entrando no mérito do esporte, até porque o senhor não vai ter um conhecimento profundo da questão da parte interna. Mas, do lado de fora, enquanto treinador, enquanto gestor de pessoas, como é ver de longe no futebol um time que foi tão esfacelado durante o ano, porque a senhor já teve experiência, talvez não se aproxime tanto, mas que o senhor já pode ter vivido, e para um treinador, enquanto dois, viver uma realidade como o esporte esse ano. Quantos treinadores teve o esporte esse ano? Pepa, Antônio, Daniel e fechou com o Denis. Não pode ter identidade, né? Você não constrói identidade do dia para a noite. Você constrói identidade conhecendo o grupo, conhecendo a cultura do clube, conhecendo o que pensa o torcedor do clube, para saber o que ele quer ver, o que ele se identifica para torcer para aquele grupo, né? Isso demora, Isso não tem muita graça, que nem eu falo, porque trabalho não é muito engraçado. Aquilo que você faz no dia a dia que não aparece. É muito complexo, né? E o futebol brasileiro é duríssimo, é muito difícil. Então, na medida em que você começa a oscilar, vem as trocas, e essas trocas, geralmente, com raras exceções, constrói o enredo do rebaixamento. Raramente você escapa quando você troca 3 treinadores, porque é sinal de que as coisas não estavam boas, e quem chega não tem nem a oportunidade, às vezes, de construir um trabalho baseado naquilo que a gente acredita. Eu como treinador, falo isso várias vezes, e às vezes as pessoas até acham que você está defendendo causa própria. Eu não estou defendendo causa própria. Quando falo isso, estou falando em nome do que eu acredito para o futebol brasileiro. O que a gente tem feito nos últimos anos vai nos levar cada vez mais para baixo. Qual é o time nesse mês de novembro, dezembro, que está estável? Quantos times temos estáveis? Estamos terminando o Campeonato Brasileiro. Você vai ver que poucos o torcedor sabe a escalação, coisa que antes era sagrado. Você sabia do 1 ao 11, que nem é mais do 1 ao 11, né? Então, assim, isso só pode ser ruim. Nós precisamos, acho que vocês têm que assumir esse papel como imprensa, como analista, como crítico de futebol, que não dá para oscilar tanto desse jeito aí. Ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Porque senão o jogo passado que perdemos para o Fluminense na nossa casa estaria muito ruim. Chutamos 16-4. Tivemos superioridade em todos os fundamentos do jogo, mas perdemos, porque no futebol uma bola você perde. E eu não posso chegar no meu vestiário e acabar com tudo, porque senão eu estou fazendo uma coisa negativa. Certamente não venceríamos hoje de 4-0 se eu chegasse e mudasse tudo por causa da derrota. Mas no Brasil é isso que a gente faz a cada jogo. Então, penso que temos que rever, temos que estar... Não é deixar de criticar. A gente, quando está falando isso, a gente sabe que vai tomar porrada quando perde. Não estamos falando disso, não. Nós estamos falando de outras coisas. Destruir um trabalho, dizer que nada serve. Eu recentemente, estava ouvindo uma análise do trabalho do Cuca no Atlético Mineiro. E tinha um comentarista que falava que o trabalho era muito ruim. O trabalho era ruim, e tinha que trazer Sampaoli. Você acha que melhorou? Então, qual é a razão de você fazer? O time estava bem, o time tinha perdido para a gente de 3-1, nós numa crise danada depois da derrota para o Sport, fomos jogar lá, o treinador nosso até balançando parece. E aí nós fomos lá e vencemos o jogo de 3-1. O Atlético jogou o primeiro tempo todo melhor do que a gente, fez 1-0. No finalzinho do primeiro tempo, nós achamos um gol de escanteio, depois viramos num segundo gol de escanteio e no finalzinho fizemos 3-1.
Então eu estava escutando porque era o jogo da gente. E foi, e Cuca saiu. O trabalho não era ruim. Não dá para a gente fazer isso toda hora, você entendeu? Nós mesmos lá no Rio Grande do Sul jogamos um jogo importante, que é o maior jogo nosso, que é o Clássico. Aos 50 minutos, estava 3-2 para a gente, aos 50 minutos do segundo tempo, nosso adversário teve uma penalidade de máxima. O jogador já tinha tido duas, é verdade, né? Aquela era a terceira. O cobrador errou. E o treinador foi demitido. Se ele faz o gol, ia ser demitido? Então, que análise de trabalho é esse? Que negócio é esse? É isso, é sobre isso que eu estou falando. Né? Porque senão vai ficar um negócio que ninguém mais vai conseguir construir nada, porque existe um período mínimo para você construir uma equipe. Você fala lá na Europa que você teve 3 meses para construir uma equipe no Brasil, não conseguiu e trocou o treinador, e começa a rir da gente, né? Porque em 3 meses ninguém constrói nada. Se você tiver sorte, pode dar certo, mas é sorte. Constância, construção, baseado nas coisas que são verdadeiras e que vão perdurar, demora mais tempo. E eu acho que é isso que é o mais importante. Um abraço, gente. Bom Natal, feliz Ano Novo para todo mundo. Que a arbitragem no ano que vem seja melhor para todo mundo, né? Um abraço.